Oi, Pati. Boa noite para todo mundo que está entrando. Letícia, que delícia encontrar você aqui, Letícia. Estou tentando aqui colocar o tema e não estou conseguindo. Oi, boa noite para todo mundo. Doutora Dominique, tudo bem, Letícia? Vamos esperar dar 8 horas certinho para a nossa convidada chegar. Lisângela. Janine, beijo grande. Que bom, todo mundo aqui. Tô adorando essa história. É a minha primeira live. É a primeira live que eu convido as pessoas, que eu faço uma convidada. Eu também acho que vai ser uma grande troca, com toda certeza. Trabalhar com a Érica, que foi com quem eu aprendi tudo isso da game terapia, foi muito bom. Boa noite, Lilian. Que delícia ver tanta gente aqui, que bom. Tô feliz. Ale! Agora estamos só esperando a Érica chegar. Érica entrou! Oi, Érica! Vamos ver se a Érica, se eu conseguir colocar a Érica aqui dentro. Gente, eu consegui! Que ótimo! Estou adorando essa brincadeira. Boa noite, Érica. Tudo Boa bem? noite, com saudade. Muitas saudades e um prazer te ver aqui, Érica. Que bom, já tá. Lilian já está aqui. Letícia Pimentel, um monte de gente. Olha. Eu estava arrumando aqui para ficar numa altura que ficasse bom, porque eu tô no quarto de hóspede. Ah, você está no quarto de hóspedes, que chique. Achei que você ia estar no seu consultório. Não, hoje não. Hoje é dia do núcleo de disfunção miccional lá da UERJ. E Ah, entendi. aí eu não vou para o consultório na quinta-feira. Então escolhemos um bom dia. Foi bom para você e bom para mim. É, um dia que você não está muito cansada. Então vamos começar, porque a gente não pode perder tempo. Não, Em primeiro lugar, eu quero super te agradecer, Érica, esse convite maluco.
Muito obrigado, adoro conversar. E estão dizendo que é live, mas na realidade a gente vai bater um papo, né? E estamos aqui em família, né? Porque está entrando é a nossa família mesmo. Ótimo, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu queria que você contasse para a gente, já que estamos em família, é o que fez na sua vida você ser fisioterapeuta. Ao invés de você ficar se apresentando nos seus títulos, eu quero saber a história da sua vida. Olha que interessante. Vamos lá, conte. Então, não sei se o povo todo vai gostar da história da minha vida, mas eu Não, queria pode ser só um pedacinho. eu queria ter feito engenharia da computação. Ah, claro, agora está tudo explicado. Pronto. Aí, eu fiz um segundo grau de formação de professores, então eu não tinha a menor chance de passar num vestibular aonde o peso maior fosse matemática. E aí, nesse período em que eu decidi o que eu ia fazer, a minha mãe foi diagnosticada com esclerose múltipla, de uma forma muito grave, e a vida parou. Aí a vida parou por causa da minha mãe, que passou um ano sem andar, sem comer sozinha, só na boca. Esse ano da minha mãe me levou para reabilitação muito, porque ela tinha reabilitação de tudo quanto era tipo. Ela fazia desde fisioterapia, as consultas com o neurologista, até Doin, Shiatsu, Reiki, quase Shantala fizeram nela também. E eu fui sendo exposta a essas pessoas, e uma dessas pessoas me convenceu a ir fazer um curso de acupuntura. Eu tinha nojo de botar a mão nas pessoas. Dominique, eu evitava entrar em ônibus cheio, que era para ninguém encostar em mim, imagina. Que doideira! Aí foi nesse nível que eu acabei fazendo acupuntura, comecei a trabalhar com acupuntura. Na acupuntura, eu sentia falta de um conhecimento mais específico de patologia mesmo, de doença. Porque a medicina chinesa não valoriza doença. A medicina chinesa valoriza sintoma, característica, condição energética. O sintoma, o que a pessoa teve, não é tão importante assim. O sintoma, sim, é importante. Mas a pessoa chegar para você e dizer que eu tive uma doença XY, não. Mas a reação da pessoa, quando ela acha que você não sabe o que é aquilo, é uma coisa que ela te avalia de uma forma menorizada. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer uma faculdade de área da saúde. Aí um amigo meu disse, compra um livro de patologia e lê. Aí eu falei, não é a mesma coisa. Aí eu falei, eu vou fazer fisioterapia, que na verdade foi esse meu amigo que era fisioterapeuta, ele disse, por que você não vai fazer fisioterapia? O curso pode ser de noite, de manhã, de tarde, você tem horário para trabalhar. E eu falei, cara, mas fisioterapia é um troço inútil, não serve para nada. Aqueles profissionais ficam torturando as pessoas. Eu tinha sido torturada por fisioterapeuta. Eu fui atleta, por incrível que pareça, de ginástica olímpica, e eu me machuquei com essa altura toda. Eu fazia ginástica olímpica, me machuquei, e um fisioterapeuta me queimou com ondas curtas, fez uma queimadura feia. E eu tinha horror à fisioterapia. Para mim, aquilo era uma profissão, assim, totalmente desvalorizada. Eu, como pessoa, desvalorizava o profissional. Porque eu não via uma qualidade. Você era traumatizada. E aí, eu fui fazer fisioterapia. E aí, passa um período, passa outro. E eu fui me apaixonando pela fisioterapia. Agora, a sua questão de como eu cheguei na saúde da mulher, na saúde pélvica, na fisioterapia pélvica, isso surgiu na acupuntura. Eu sou uma fisioterapeuta que foi procurar fisioterapia para trabalhar com mulher. O meu objetivo era trabalhar com mulher. As primeiras pacientes que eu tive foi de disfunção sexual e gestante. Depois veio a incontinência urinária. Olha que interessante, nunca soube disso. Não, você revelação.
Aí eu fui procurar fisioterapia por causa disso, porque eu tinha a oportunidade de fazer uma reabilitação muscular em mulheres que tiveram filho e que ficam numa situação fragilizada do pós-parto, porque tem toda uma fragilidade muscular, articular, e ainda tem uma criança para tomar conta, uma casa, um marido, a família, Olha, as pessoas que demandam, todo mundo vai visitar o bebê, é, ninguém ia visitar a mulher, e isso é. me trazia muito uma necessidade de chegar nesse ponto. E aí eu fui fazer fisioterapia por causa disso. Tanto que eu comecei numa universidade e troquei só porque não tinha saúde da mulher. Olha, Foi que assim que eu parei na interessante. fisioterapia. Porque E você existe ter... na acupuntura, existe a medicina chinesa direcionada à saúde da mulher, especificamente à saúde da mulher. E a É, minha é. professora na pós-graduação foi a Michele Dorfman, aqui do Rio, e a Kátia Raposo, que me deixaram ainda mais interessadas pela saúde da mulher. E eu já atendia muita Olha, gente com essa ideia, com esse sentido. E aí eu fui para a faculdade e falei, bom, então é isso que eu vou fazer na faculdade. Eu não assisti uma aula de... Não posso nem trauma falar. ortopedia. Não posso falar porque está ao vivo. As aulas eu assistia, mas eu ia lá no estágio, via os pacientes rapidinho e pum para a maternidade, porque a maternidade era aberta aos fisioterapeutas. Você sabe Todo que eu mundo fazia a era mesma coisa. a faculdade que eu estudei, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, o Hospital Escola da Universidade deixava aberta a maternidade para os fisioterapeutas. Olha A que gente maravilha. fazia sala de parto, a gente fazia a sala antes do parto, parto e pós-parto imediato. Uau! Tarde, a hora que a gente quisesse entrar, era só a gente dizer, sou acadêmico da fisioterapia. Entra. Entrava. Então, Olha, esse movimento da fisioterapia na maternidade, para mim, foi a minha graduação. aham, Eu me pergunto, por que voltou para trás? pois é, Né? pois é. O que será que aconteceu? Você fez a graduação há tantos anos assim, Érica? 19 anos e meio agora, essa semana que vem. É, Então, assim, é, não são muitos anos, mas é é. bastante para fisioterapia. Para Mas é fisioterapia, bastante. bastante. É, é, Eu é tive, bastante. tive duas professoras que trabalham com assoalho pélvico, que trabalhavam com gestante, e a gente tinha um apoio da ginecologia e obstetrícia muito grande, e as professoras também apoiavam a gente, assim, vai lá fazer a avaliação, elas acompanhavam, mas a gente tinha muita liberdade para fazer a sala de parto, entrava, ficava ali, sentada do lado do obstetra. Assim, era mesa ginecológica, aquele parto horizontalizado. Não é o que se preconiza hoje, mas eram 19 anos atrás, e a gente ficava ali. Se espirrasse sangue da paciente na hora de fazer um epísio, a gente ia se sujar junto com todo mundo, porque estava ali, frente a frente. Então, assim, para mim isso foi a Carlinha. Carlinha! Carla, minha grande mestra. É, E olha, assim, muito obrigada, Carla, pela né? sua Uma presença. honra! Vamos Uma dar um print na honra. tela, vamos dar um print na tela. É, muito bom. A Carla, olha, eu me formei, eu fiz o meu primeiro curso de assoalho pélvico foi com a Carla no Samaritano, eu acho que 2000 e, sei lá, 2003, 2005, alguma coisa assim. Mas quando eu fiz faculdade, eu também fugia, eu era da enfermaria masculina. Eu só trabalhava com... Eu era do Corpo de Bombeiros, lá do Hospital Aristarco Pessoa. E eu fugia e ia para a maternidade do hospital. E a Carla dizendo que foi em 2000 o primeiro curso dela. Eu tenho o caderno e provei, levei para ela um dia desses, o caderno do curso, tudo bonitinho. Eu era boa aluna.
Então, desde 2000, eu estou nessa história também. Nessa época, Muito bom. em 2000, eu não consegui vaga para fazer esse curso da Carla. Não tinha mais vaga. Eu liguei, a menina disse: A ah, vaga foi minha. A vaga foi minha. Eu nunca me esqueci que foi numa Páscoa. E foi uma confusão na minha casa, porque era domingo de Páscoa. E aí a gente tinha aula no curso até meio-dia, e a Carla soltou a gente meio-dia em ponto. Mas, enfim. E aí você entrou na saúde da mulher, na fisioterapia pélvica, nas gestantes, e como você queria fazer engenharia da computação, você foi pedindo apoio à área tecnológica. E assim, né? Porque eu tinha uma afinidade com computadores. Minha mãe comprou um computador, assim, um dos primeiros computadores, quer dizer, o primeiro computador da família foi o nosso. E porque eu gostava daquilo. E eu queria fazer a Carla falando ali. Eu queria fazer engenharia, mas eu tinha tido um curso que não me dava a menor chance de passar no vestibular em matemática. Ainda por cima era um vestibular na UFRJ. Então eu desisti e no meio da doença da minha mãe eu fiquei pensando o que eu faria da vida. E aí eu fiz acupuntura e depois fui para fisioterapia. Me apaixonei pela fisioterapia, fiquei com muita vontade de voltar lá em São Paulo, na fisioterapeuta que me queimou, e dar um murro na cara dela, por ela ter feito aquela chacina no meu joelho. Lógico. E assim, aquele profissional estragou a fisioterapia na minha vida até o dia que eu resolvi fazer fisioterapia, porque era o curso mais rápido da saúde que eu podia fazer. Assim, é ridículo. Mas eu fui fazer o curso porque ele me colocava de volta no mercado de trabalho. Em 4 anos, porque eu queria fazer acupuntura. Eu tinha um consultório de acupuntura em Copacabana. Olha. Então, assim, eu não queria ser fisioterapeuta. Eu queria ser acupunturista e atuar com mulher. Eu nunca quis atender homem na vida. Os homens surgiram na minha vida. São coisas engraçadas da vida. Mas foi assim que eu cheguei. Mas assim, eu já entrei para fazer fisioterapia com interesse de estudar saúde da mulher. Tanto que eu troquei de faculdade por causa disso. Muito incrível. Adorei essa história da sua vida. Olha, cada dia a gente descobrindo. Eu acho super importante, sabe? Eu acho que como a gente chegou no nosso trabalho sempre tem muito a ver com tudo que a gente está fazendo, né? Eu acho muito interessante saber das histórias das pessoas. Os caminhos da gente não são escolhas. Eu sempre lembro na graduação o meu professor de amputados. O meu professor de amputados na graduação era o professor Hernani Mendes, que é do INCA, que ele eu acho que ele já é doutor em cuidados paliativos, eu não tenho certeza. Se eu estiver fazendo uma heresia, me desculpem, mas ele é lá do INCA e ele foi professor na graduação de amputados. E aí uma aluna perguntou, professor, por que o senhor escolheu isso? Porque quem que escolhe trabalhar com paciente amputado, né, na cabeça dela? E aí ele disse, eu não escolhi, essa área me escolheu. E de certa forma, eu escolhi a saúde da mulher, mas eu não queria trabalhar com homem. Exatamente. Com todo mundo. E aí você chegou nessa área, nesse apoio da tecnologia dentro da fisioterapia, né, buscando aí o link lá atrás da engenharia da computação, porque você é a nossa doula em tecnologia, né? De todos nós fisioterapeutas, pelo menos aqui do Rio, né? Todo mundo corre para você, né, na tecnologia. Nossa, meu Deus. Você é a doula, tem que se chamar doula. Agora, nada de consultora, não, é doula. Doula, e aí doula tecnológica, isso. E eu descobri o estudo, né, a game terapia com você, quer dizer, para falar assim, de uma forma mais
comum, né? Porque a gente tem aqui algumas pessoas que não são fisioterapeutas, enfim, o Uhum. jogo mesmo de um videogame com o corpo, né? Você fazer um movimento com o seu corpo interagindo junto com o jogo e ali botando as bolinhas ou mexendo para ganhar aquela competição ali daquele jogo. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que essa história de game terapia apareceu, porque os games são jogos comerciais, né, que vendem em tudo quanto é loja. Como que isso passou de um jogo comercial que vende numa loja para a área da saúde, para fisioterapia pélvica e para gestante? Então, vamos por partes. Por Eu já parte. encontrei na literatura um artigo falando sobre o uso de game de computador. Então, não é um game comercial, foi um game criado especificamente para tratamento de fisioterapia em um computador. Então, era um programa de computador em 1999, tá? Então, era... Olha, E aí, esse game foi construído para tratar crianças com incontinência, com enurese. Eu achei a referência desse artigo, mas eu não consigo achar o artigo, porque ele não está nem nas bases de dados. Só tem o olha, título e a referência, porque ele é tão antigo que ele não aparece na base de dados. Então, a gente tem essa história, digamos assim, quando começou na área pélvica? Em 99, né? aham, Mas depois nada mais eu encontrei de literatura. O game sempre foi utilizado ao longo dos anos para alguma forma de treinamento, de condicionamento. Mesmo quando a gente não tinha games que você utilizava o corpo, você tinha games que você tinha que usar o raciocínio, a estratégia, planejamento, memória. Você tinha que lidar com aspectos psicológicos que para os psicólogos são coisas muito mais próximas da vida dele do que da nossa. Apesar da gente usar todos esses princípios na reabilitação, os psicólogos testam essas funções cognitivas todas e essas funções executiva, planejamento, tudo isso os psicólogos têm um teste específico para testar qual dessas você está com comprometimento. E os fisioterapeutas que trabalham com gerontologia também têm um pouco dessa habilidade, não tanto quanto o psicólogo específico, mas eles testam isso para a função da motora, né? E cognitiva também. Mas, descontando, se eu estiver falando alguma asneira, alguém desconta, por favor, porque eu estou falando da área dos outros. Mas, existiam jogos para reabilitação levando em consideração essas funções. Só que eles não deslanchavam, porque eles tinham uma limitação técnica. Até que surgiram os jogos que são chamados de jogos em 3D, que são jogos onde a interação fica diferenciada. De verdade, tudo mudou com o Wii. O Wii fez toda a diferença. Entendi. O Wii veio para fazer toda a diferença. Mas o Wii veio sem a balança. Ele veio só ele com os controles dele. Mas os controles dele, eles dão para o equipamento uma direção. Se você está em pé, se você está sentado, se você está deitado, se você virou para um lado, se você virou para o outro. Parece até o nosso labirinto, né? Parece até o nosso esquema de ouvido. Ele sabe a posição que você está espacialmente. E velocidade também ele percebe. Então, isso já permitiu você usar movimentos corporais que eram identificados com esse controle remoto, que a gente chama de Wii Remote, que é aquele joystick, que não é joystick no caso do Wii. E esse dispositivo fez toda a diferença. Foi o divisor de águas. O marco. O marco. Tudo começou Estados Unidos, Canadá e Austrália. E direcionado a pacientes neurológicos e ortopédicos. E, entre parênteses, geriatria. Porque você encaixa essas duas características na geriatria. Quando eu comecei a ter as ideias de usar o videogame para utilizar nas pacientes com incontinência urinária, na verdade, não com incontinência urinária, mas com pacientes com disfunções pélvicas,
eu procurava literatura e não achava. E procurava e não achava. E aí eu comecei a usar em 2010, no final de 2010, final, meado, sei lá quando, a partir de uma conversa com uma amiga, a Mariana, que é fisioterapeuta especialista em terapia manual e em reumatologia e ortopedia. Ela é fisioterapeuta lá do Pedro Ernesto, concursada. Na época, ela era residente. E a Marianinha estava fazendo um trabalho de término de residência, que eles chamam de TCR, e ela estava fazendo com pacientes para reabilitação de joelho. E a gente, almoçando um dia, conversou a respeito dos pacientes dela, que ela teve que levar o videogame dela para dentro do Pedro Ernesto para fazer o atendimento dele. Ela precisava de um paciente que tivesse alguma condição física estável, não podia ser uma pessoa muito debilitada fisicamente, porque ela ia expor a uma atividade física. E ela tinha ido fazer, na verdade eu nem lembro se ela fez o curso, se ela tinha ido fazer o curso no Sul, com um fisioterapeuta que dava o curso no Sul. Que eu não sei se é um colega que eu encontrei muitos anos depois, fora do Brasil, não voltou mais para o Brasil. E a gente conversando, ela começou a falar que faz reabilitação de prótese do quadril, usando videogame, não sei o quê. E aí eu fiquei olhando e falei assim, gente, dá para usar em assoalho pélvico? Por que essa repassada não percebeu isso antes? Mas eu, Dominique, assim, apesar de eu querer fazer engenharia da computação, eu nunca gostei de videogame. Nunca gostei de videogame. Eu não gosto de joguinho nenhum, não me traz nenhuma, assim, eu só fico pensando, eu estou gastando meu tempo com esse videogame. Sempre tive essa relação com videogame. Não era uma relação prazerosa, de interesse, não, nunca foi. Sei. Então eu não jogava videogame. Eu sabia que a coisa existia, mas eu não jogava. De verdade, quem comprou os meus videogames do consultório foram o Dércio. Porque o Dércio gosta dessas coisas, mas ele tem, assim, o interesse dele é muito passageiro. Então ele comprou jogou um jogo, botou ele do lado. Aí saiu a plataforma, ele comprou a plataforma, tentou jogar, disse, isso é bobo, botou do lado. Aí comprou o Xbox. Jogou 2 vezes e encostou o Xbox. E aí falou pra mim, vou comprar o PS3. Eu falei, não vai não. Aonde a gente vai guardar tanto videogame que ninguém usa? E aí foi nesse período que eu, conversando com a Mariana, ela falou, eu cheguei em casa, ele já tinha colocado no Mercado Livre para vender o videogame. Eu desembrulhei o videogame e falei, é meu. Aí ele, ué, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa para você jogar videogame? Aí eu falei, eu arrumei um uso para ele. Aí comecei a testar em mim. Então eu comecei assim, comecei jogando e procurando entre os jogos, jogos que eu pudesse utilizar com alguns objetivos. Então, assim, a gente não tem jogos que vem dizendo este serve para o músculo transverso do abdômen, esse serve para o glúteo, esse serve para a panturrilha. Não tem isso. Você vai ter que jogar, analisar biomecanicamente aquilo. E sentir. Sentir, testar. Hoje a gente já tem um monte de artigos. Assim, o primeiro artigo que eu encontrei foi da Chantal Dumoulin, do Canadá, onde ela utilizou o Wii num estudo que foi apresentado na ICS de 2013 no Canadá. E aí, para mim, foi um alívio, porque eu passei a andar com aquele artigo dela embaixo do braço, porque o meu medo era que alguém me questionasse que eu estava usando um recurso que não existia nenhuma evidência científica a respeito dele. Sim. E nesse mesmo período, eu conheci a Natália Martinho, que estava fazendo a dissertação de mestrado nela, estava fazendo uma pesquisa com os mesmos jogos que eu usava, Dominique. Eu estava num congresso... Uau! Não acredito. Os mesmos jogos. Os mesmos jogos. Eu estava num congresso com a Gisele, no Rio Grande do Norte, em Natal, na plateia, em 2013, e a Natália foi apresentar os resultados iniciais do trabalho dela. E aí ela começou a mostrar os jogos que ela usava, mas ela mostrou uns desenhozinhos.
dava para você entender que era o Table Tilt, o Pinguim e o Riozinho. Isso. Mas não estava com o desenho do Wii, porque ela estava ainda em processo de confecção das coisas. Então, um desenhista fez o desenho. E aí eu estava na plateia com a Gisele olhou pra minha cara e disse, Érica! Olha, tá lá. Aí eu falei, Gi, não tem a menor chance dela saber o que eu estava fazendo no Rio de Janeiro e ela lá no interior de São Paulo. Não tem a menor chance. Aí eu comecei a chorar, a Gisele, ai, amiga, você tá chorando porque a gente não publicou nada? Eu falei, não, eu tô chorando porque tem mais alguém fazendo igual. Tem mais alguém pensando a mesma coisa. Eu não tô pensando nada maluco, eu não tô dificultando a vida. É muito legal isso. E aí depois eu fui reencontrando a Natália ao longo dos congressos da vida e a gente foi trocando algumas conversas e a experiência do trabalho dela que foi publicado, foi o primeiro do Brasil em assoalho pélvico publicado, com a Simone Botelho. E assim, eu sou super tiete, estou sempre festejando isso, porque a gente tem que festejar a publicação dos colegas. A gente tem que festejar essa produção acadêmica brasileira na nossa área, porque a gente é bom pra caramba. A gente não sabe que a gente é bom. Eu não estou falando de mim, não, estou falando do Brasil. O Brasil é bom nessa área. E aí começou a ter mais artigos, mais coisas, mas mesmo assim ainda é lenta a produção. Por quê? Porque os consoles, que é como chama o videogame, são dispositivos comerciais, como você falou, e eles pararam de ser fabricados. Uhum. Então, para você comprar, você vai comprar um jogo usado. É raro você encontrar um novo, com nota fiscal. Você pode encontrar um numa loja com nota fiscal de equipamento usado. Então, uma loja que vende produto usado pode te emitir uma nota fiscal de venda de um equipamento usado, mas é um equipamento que não tem mais garantia. As pessoas sentem um pouco de medo de comprar, mas eu vou comprar e não vai ter como consertar. Conserta, um monte de gente conserta, tem um monte de técnico que conserta videogame, você consegue jogo para jogar até os tempos e continuar jogando. Então, existe um comércio que funciona, mas ele é um jogo comercial, ele não foi criado para reabilitação. E os jogos que são criados para reabilitação, a gente tem um mundo infinito. Se a gente fosse ficar aqui dando exemplo das possibilidades das pessoas que estão trabalhando com produção de tecnologia para reabilitação, para fisioterapia exclusivamente, a gente ia passar a noite aqui falando, mas só citando nenhum. Porque tem muita coisa. Então, assim, tem projeto do pessoal usando a câmera do Xbox, tem projeto utilizando a balança do Wii. Olha que interessante. Escrevem softwares de computador que são capazes de ler a balança do Wii. Então, a gente tem diversas outras tecnologias e pesquisas em andamento, mas que às vezes elas começam e terminam porque tudo é muito caro. Tudo é muito caro. A gente não tem patrocínio de pesquisa suficiente para isso. E não é só o patrocínio para comprar as coisas. É para bancar o profissional fazendo pesquisa. Isso, exatamente. O pessoal faz pesquisa no Brasil e continua trabalhando nos seus trabalhos regulares. E aí fica muito difícil você fazer pesquisa. E aí, Érica, como é que saiu do assoalho pélvico para gestante? Então, gestante tem assoalho pélvico, gestante tem musculatura estabilizadora de pelve, de quadril, gestante tem lombar, gestante tem multifidos, transverso, reto abdominal, gestante respira. Gestante é um ser como outro qualquer, com a diferença que a cada dia tem umas gramas a mais crescendo dentro dela. Então, ela está num crescimento dinâmico de carga e de transferência de carga. Então, assim, aquela barriga vai se projetando e o corpo dela tem que ir se estabilizando. Quando você pega uma mulher obesa que engordou, mesmo que ela tenha engordado em um ano, ela vai engordar abruptamente em um ano. Vai virar um balão, uma barriga de gestação enorme.
ela não vai parir em 9 meses. Ela vai continuar obesa por um período talvez igual ao que ela engordou, se não, na realidade, muito mais. Então, a gente não pode comparar uma mulher obesa com uma mulher gestante, porque as transferências são diferentes. Uma mulher obesa não tem um saco gestacional com um serzinho cheio de ossos. Ele tem ossinhos lá dentro, são coisas diferentes. Então, a gente vai ter transferências de cargas diferentes, demandas diferentes, alteração metabólica diferente. E a gente consegue, com videogame, mesmo fazendo jogos extremamente lentos, produzir respostas músculo-esqueléticas interessantíssimas. Isso eu queria que você falasse com muita precisão e muito detalhe, né? Qual é o benefício do jogo de videogame do Wii, né? Vamos falar do Wii, que é assim o mais comercial, o mais fácil, né? Para a gestante. Quais são os benefícios para a gestante? Então, de uma forma geral, isso. Ele trabalha, de uma forma geral, ele vai trabalhar postura, tanto em pé quanto sentada, dessa paciente, vai trazer para ela uma coordenação e um controle postural que a gestante perde, às vezes, do dia para a noite, literalmente. E a gente não está fazendo correção postural. A gente só quer que ela se acostume com aquela nova forma que ela adquiriu do dia para a noite. E é impressionante, assim, óbvio, você tem uma experiência com gestante gigante. A minha experiência com gestante, eu atendo uma no consultório e os outros 9 pacientes não são gestantes. Então, é o contrário, você só atende gestante. Então, é aquela brincadeira que eu fazia com você. Vai usar o game. Você dizia, não vou usar o game. Dominique, você é a pessoa que tem mais chance de testar em números isso. Então, foi o que a gente acabou fazendo. Você fez e você tem uma experiência muito maior do que a minha e do que as outras pessoas, porque você usa bastante. Aí você vai dizer, mas eu nunca fiz pesquisa. Não interessa, você faz clínica, você resolve um problema que essa paciente não vai ficar esperando para a criança nascer para você fazer pesquisa. Não é assim que funciona. E aí a gente consegue trazer essa acomodação postural para essa gestante de uma forma lúdica, de uma forma em que você consegue fazer ela prestar atenção, porque ela fica muito dispersa. Dependendo dos períodos da gestação, a gestante é mais distraída, não é? Muito. Tem um período não tem foco. Que ela não tem foco por causa das alterações hormonais também. E então a gente consegue trazer ela para esse exercício, porque aí, se ela não tiver foco, ela perde o jogo. Ela perde a bolinha, ela não ganha ponto, o boneco cai dentro da água, cai no chão, morre. Dependendo do jogo, ele vai ter alguma punição. E de uma certa forma, o ser humano precisa de punição, senão a gente não responde bem. A gente é motivado por ganhar e responder se foi punido ou não. A gente tem que ter prazo. A gente precisa disso. O ser humano tem muito disso. Tanto que quando você cria um jogo em que ganha quem ficar por último, as pessoas levam um tempo para entender a regra do jogo. Porque geralmente ganha quem chega primeiro. Ou quem faz pontos, né? E é uma característica humana. Eu acho que faz parte da sobrevivência, inclusive. E a gente faz isso com a gestante do modo global. Uma outra abordagem com a gestante é o controle da ansiedade, do sono, do edema pela atividade física, do conhecimento do seu próprio corpo por uma atividade. Se você pensar que você tem como orientar essa gestante a colocar, a ter um videogame em casa, ela consegue usar o videogame como uma atividade de yoga. Então, ela consegue fazer práticas de yoga na casa dela. Então, se ela está passando por ansiedade, ou nesse período de quarentena, e ela tem um Wii em casa, ela consegue fazer um controle das crises de ansiedade que todo mundo está vivendo, e ela está preocupada com esse momento dela, então você consegue fazer isso. E isso acontece com a gestante em outros momentos também. Você consegue aumentar a força com alguns exercícios, forças de membro superior, membro inferior.
E os exercícios mais localizados, você faz um trabalho amplo de pelve e de assoalho pélvico. E de uma forma que já se mostrou em artigos não direcionados à gestante, mas artigos em reabilitação de Parkinson, em reabilitação motora de paciente lesado medular, de idoso que nunca foi exposto à tecnologia, de adulto que nunca foi exposto à tecnologia. Olha só. Todos esses estudos mostram um componente que eu acho que é o fundamental. A reaprendizagem de um movimento, de uma função, de uma capacidade muscular, ele se torna muito mais eficaz quando ele é exposto à tecnologia de game. E não é uma coisa assim, tá puxando o saco do game. Não, porque o game é uma função que você precisa da sua função cognitiva e executiva. Então, você precisa ter tomada de decisões durante o jogo. Então, por mais simples que o jogo seja, vamos pegar o exemplo do jogo do pinguim. Por mais simples que o pinguim seja, que a pessoa tem que controlar uma balança, uma placa de gelo onde tem um pinguim em cima. Ela tem que fazer movimento com a pelve para essa placa de gelo fazer esse movimento e deslizar o pinguim de um lado para o outro. Isso. E quando você diz para ela que ela não pode deixar o pinguim cair, ela começa a ter uma preocupação, um aumento de atividade cortical para controlar esse movimento do voltar. Você não pediu nada no assoalho pélvico dela. Não. Você não disse para ela, eu quero que você contraia o seu transverso, o seu oblíquo, inspire, expire, contraia os projetores de coluna, fixe os pés no chão. Isso acontece. Você pode ir corrigindo, posicionando o dedo nos lugares, fazendo uma correção, puxando os ombros, puxando o fio do cabelo assim para cima, de leve, não é para arrancar. Você consegue ir fazendo algumas coisas, colocar o dedo na testa e ir empurrando para trás. Você consegue ir fazendo literalmente toques, conduzindo essas pessoas, essa paciente ou esse indivíduo, que não precisa ser paciente, para onde você quer. Você pode ir abrindo os joelhos, você pode enfiar discretamente uma bola no meio do joelho dela para ela não fechar as pernas, sem falar nada. E essa ativação vai sendo feita. Por quê? A ativação do assoalho pélvico, ela funciona como um amortecedor. Então, assim, se ela está presente, ela vai funcionar mesmo que seja minimamente. Eu não estou preocupada com recrutamento isolado de musculatura. Eu estou preocupada com a coisa global. Isso. Até porque a gente não vai usar só o videogame. Você vai fazer outras coisas. Mas também você não vai fazer só as outras coisas. Então a gente tem que misturar. E aí, assim, acho que isso é o geral. Se a gente for entrar em detalhes, aumento da capacidade respiratória, aumento do retorno venoso, a gente começa a fazer outras coisas mais específicas. Eu, de fato, né, tenho essa experiência, eu acho que são uns 4 anos usando o videogame, quando a gente começou, e incentivada por você, que brigou muito comigo, e foi lá no consultório, instalou o videogame para mim, eu comprei televisão, plataforma, mandei fazer banco e tudo. E é impressionante, porque o resultado de diminuição de algia lombosacra com as pacientes, assim, 2 sessões. Claro que eu também faço uma terapia manual com a paciente, mas a nível de movimento, o videogame favorece uma mobilidade pélvica. Eu agora estou pensando como que eu faço o videogame com atendimento online, entendeu? Tem que existir um jeito, porque eu tenho umas pacientes que eu estou atendendo online, que eu olho e falo, um pinguim ali resolvia todo o problema, porque eu consegui ao longo desse tempo que eu trabalhei com todas as minhas pacientes, todas, quando podia, né? Quando eu achava que era conveniente ali. E eu meio que criei um protocolo, eu fui tentando trabalhar com todas as pacientes com o mesmo tempo e passando pelos mesmos games, né? Eu começava sempre com um, ficava tanto tempo com um, tanto tempo com outro, tanto tempo com outro. Quer dizer, não fiz uma pesquisa,
Mas eu tenho isso tudo anotado. Eu anotei tudo, até Bruna também várias vezes trabalhou junto comigo, e a adesão é muito incrível, porque as pacientes ficam animadíssimas com a competição. Eu tive pacientes que competiam entre si sem saber quem era a outra, porque aparece o resultado final, né? E aí eu sabia quem que estava no segundo lugar, quem que estava no terceiro, e era muito interessante, porque elas iam competindo. Todos eles fazem isso. Essa semana eu postei a foto de um paciente que ele falou, até que enfim eu cheguei em terceiro lugar, eu vou passar essa pessoa. Isso, é exatamente isso. E passar, né, você conseguir chegar no segundo, no terceiro, é porque você está concentrada e você está sabendo contrair ou relaxar, ou chamar mais à tona aquele grupamento muscular para você fazer o movimento correto, na intensidade correta, na hora exata. Então, um exercício. É fácil jogar videogame. Porque você consegue fazer ponto no videogame jogando, sem uma preocupação biomecânica. Só que quando a gente leva ele para físio, o paciente diz assim, faz ponto. Eu tô querendo pegar ponto. Aí você diz para ele assim, olha só, nosso objetivo é usar para fisioterapia, para atendimento da fisioterapia. Se você fizer direitinho, você consegue ganhar no ponto. E aí, como ele tem os dois objetivos, pessoalmente, ele quer melhorar a situação física dele, por isso que ele está ali com você, e secundariamente ele quer ganhar ponto, porque aquela coisinha que tem dentro da gente quer ser o primeiro. Então, isso acaba levando ele, tipo assim, quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, porque ele começa a querer fazer direito para poder conseguir se focar em ganhar ponto. Eu tenho um paciente que ele diz assim para mim, eu já joguei bastante, agora eu só vou fazer ponto. Eu já fiz bastante fisioterapia hoje. Agora eu só vou jogar. Aí eu fico assim, mas é a mesma coisa. Ele falou, não. Você estava me tratando. Não. Mas é interessante, porque eu sempre faço uma coisa, depois de um tempo que a paciente está jogando, elas jogam em média 20 minutos seguidos, né, sem parar, e eu vou só mudando o jogo. Eu peço para elas levantarem e sentir o que está acontecendo com o corpo dela. E assim, quase que unanimidade, elas falam, meu assoalho pélvico está quente. Essa é a primeira sensação que elas têm. E eu fico muito feliz, porque para mim é uma sensação de que elas estão sentindo que tem assoalho pélvico. Sim. Né? Tem algumas que falam assim, parece que está vibrando o meu assoalho pélvico. Né? É super interessante você ter um retorno desse, de um paciente que acaba de fazer o exercício, que ele está sentindo aquela musculatura ali viva dentro de você, né? Sim, sim. E é muito interessante porque quando chegava o momento da massagem perineal, se eu fizesse videogame e depois a massagem perineal, era incrível a experiência que as pacientes tinham com a massagem perineal. Né? Elas tinham toda a percepção do que estava acontecendo dentro do assoalho pélvico. Então, eu acho que a gente pode até juntar o videogame, associar com outros. Como se fosse, lembra na faculdade? Pré-cinético. Isso, alguma coisa assim. Né? Como se fosse e o mais interessante é que as mulheres falam para os maridos, vou para minha aula de videogame. Os maridos ficam curiosíssimos, vêm para a sessão, jogam o videogame, e o mais engraçado é que muitos dos maridos não conseguem chegar perto da pontuação das mulheres, porque a mobilidade da pelve, muitos homens não têm. É impressionante. E se eu não estou enganada, você já fez a experiência de colocar carga no abdômen do marido para ele sentir, não fez?
Com toda certeza. E aí é que eles não conseguem nada, o pinguim só morre. O pinguim não fica dentro do iceberg, as bolinhas não caem nas caçapas. É um horror, é um desastre, né? Quando você bota o peso na barriga deles, eu já parei de botar o peso, porque não, assim, ele senta ali para jogar, ele já sabe. Agora as crianças jogam com muita rapidez e com muita facilidade, também se Sim. divertem. E eles Mas, adaptam às dificuldades, assim. Eu tenho alguns pacientes criança e eu percebo assim, de acordo com o tamanho da criança, ela tem uma dificuldade na transferência de carga, né? Porque é muito é, pequeno. Então, e às às vezes vezes o pé não chega no chão. É, a balança não percebe a diferença de carga. não E aí, percebe. É, um paciente eu coloquei no jogo, ele jogou uma vez, na segunda vez, na terceira vez, sem eu orientar, ele descobriu uma forma de mover o corpo dele para produzir o resultado que ele o queria para resultado. o jogo. Olha, E que aí a mãe legal. olhou para minha cara, eu fiz assim para ela, e aí ela começou a rir e a gente foi fazendo. Aí ele parou uma hora e disse xixi, xixi, e saiu correndo pro xixi. Aí ela disse para mim, Érica, como é que ele teve essa percepção corporal de mudar o É, movimento, adaptar para poder conseguir fazer? é. E eu acho que é isso que o game ajuda também. Ele te ajuda a dar uma aprendizagem motora Um start, ele dá um acelerada. start. É, é. E muitas vezes eu quero trabalhar determinadas posturas que eu não consigo que a paciente faça deitada no chão, ou que trabalhe com um movimento simples. Eu boto no videogame e ela faz. Né? Paciente para fazer antero e retroversão, paciente que não consegue ter nenhuma mobilidade ali, ela faz antero-retroversão Melhor que na bola. melhor do que em tudo. É, Tentando botar a bolinha na caçapa, é assim, é uma maravilha. E o corpo certinho e ali, ó, a pelve, só a pelve mexendo, porque se ela mexer o corpo, ela perde tudo. Não vai sim. conseguir ter o sucesso que ela espera lá dentro do trabalho dela. É engraçado que entraram aí algumas pacientes minhas, Stefânia e a Lu Barros, todas falando do videogame, né? As pacientes amam videogame. Mas uma coisa que acho que é importante, tanto para as pessoas que não são fisioterapeutas que estão na live, para as que estão na live, quando a gente está aqui falando disso tudo, que o paciente faz o reajuste corporal, que ele dá o start no paciente, a gente não está dizendo que é só pegar um videogame, sentar em cima dele ou ligar ele e sair jogando que você vai ter uma reabilitação corporal completa. Você Isso, precisa de um profissional fisioterapeuta para fazer as orientações que são necessárias para você. Essas correções e essas não correções é uma decisão terapêutica que você faz, né? Você olha para o paciente jogando num primeiro momento e só observa as correções que precisariam ser feitas, mas que naquele momento você quer que ela só se ambiente com o espaço, com o videogame, com a história que está sendo contada no isso, jogo. Num momento posterior, você vai trabalhar isso. E você já veio trabalhando antes de chegar no videogame com outros é, objetivos. Às vezes a gente começa com videogame primeiro, antes da avaliação. Por quê? Porque você percebe que ele vai servir como um quebra-gelo físico para aquela paciente. isso. As pacientes que têm dor crônica ou que têm alguma trava emocional, que têm dificuldade com o toque, a gente consegue fazer um quebra-gelo levando ela para o videogame. Uma liberação de emoção muito forte. É. Érica, você acha que tem alguma contraindicação? Tem algum momento que você não pode usar o videogame, a game terapia? Olha, contraindicação eu não consigo pensar em uma. Eu acho Aham, que se tiver alguma contraindicação física específica para algum indivíduo, o game vai servir, no mínimo, para terapia de liberação de estresse,
de diminuição de ansiedade. Então, assim, eu acho que não tem uma implicação. Olha, a única contraindicação que eu presenciei nesses anos até a pandemia, né? Se a paciente chega com dor de cabeça, eu só trabalho com game com a paciente gestante ou com disfunção sexual. A paciente gestante, se ela chega com dor de cabeça, por qualquer motivo, ela fala, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não faço game, porque eu acho que olhar a tela, eu acho que isso pode... Isso é uma exposição, né? Uma exposição à tela muito grande. A luz. A luz pode piorar, diminuir a concentração, porque você está sentindo uma dor que é irritante. Pois é. Eu tinha um preconceito meu com usar alguns tipos de game com algumas populações, porque realmente eu tinha medo. Eu ficava pensando assim, imagina eu pego um paciente hipertenso, um paciente cardiopata, pensado, que a gente não está sabendo por algum motivo, e eu coloco ele numa atividade aeróbica intensa ou muscular intensa e eu descompenso ele de alguma forma e ele vai ter um treco aqui dentro do consultório e a responsabilidade é minha, não tem dúvida. Claro. E aí eu fui fazer um curso de game terapia em São Paulo com o primeiro fisioterapeuta a trabalhar com game no Brasil, que é o José Eduardo Pompeu, da USP. Ele é incrível, eu sou mega fã dele, assim, eu fico assistindo ele, assim, tem que ficar com a mão embaixo, porque senão eu fico de boca aberta. Ele é um profissional, foi as primeiras publicações em game terapia no Brasil, são dele, mas ligada à neurogeriatria, geriatria e neurologia. Ele é orientador, professor, doutor da USP, tem uma porção de alunos, ex-alunos dele de projetos de game, de estudos de game, e eu fui fazer um curso dele e ele levou alguns pacientes dos estudos para fazer um depoimento no curso. E foi uma senhora de 90 anos, quase 90 anos ou 90 anos, falar para ele, doutor, não para nosso videogame não, porque a gente está melhorando tanto com o videogame. Olha só. Eles colocavam elas para fazerem atividades aeróbicas. E aí eu falei assim, eu ficava com tanto medo. E aí uma das meninas que trabalhavam disse para mim assim, pensa só, você trabalha com pelve, você não faz tanta atividade cardiovascular no consultório, específica. A gente faz. E eles fizeram um monitoramento de oxometria, oxigenoterapia. Ninguém descompensou. Holter lá, parede de pressão no braço, não teve nada. Óbvio, está tudo sob controle. O dia a dia você não vai estar com esse controle todo. Mas eu fiquei um pouco mais flexibilizada. Mas são os mesmos princípios que a gente já usa no nosso dia a dia. São princípios que a gente já se preocupa com o paciente. Porque, de verdade, a game terapia nada mais é que a cinesioterapia associada a um recurso altamente responsivo cognitivo. Ótimo. Então, assim, a game terapia é a cinesioterapia. A parte mais complicada é o treinamento profissional. Porque você precisa de algum treinamento, mas eu diria Isso que eu ia te perguntar, o que o físio precisa para trabalhar com a game? Pois é, eu não posso comprar um game, colocar no consultório, botar o paciente para jogar e ir evoluir no computador, ou ir responder mensagem, ou ir fazer xixi. Eu preciso estar com aquele indivíduo o tempo todo. E cada tarefa tem que ser pensada de acordo com as necessidades dele. Porque se eu escolher um jogo que eu acho super fácil de fazer, pode não ser para aquela pessoa. Exatamente. Mas é a mesma dosimetria que a gente faz com os outros exercícios. Os outros exercícios que a gente prescreve para o nosso paciente em atividade de consultório ou domiciliar, você leva em consideração, ou deveria levar em consideração, a capacidade individual de cada um e, principalmente, o interesse. Eu uso uma imagem nas minhas aulas, no final quase todas as minhas aulas, eu uso essa imagem. A gente já está quase acabando, hein? Quase acabando. E é uma imagem que mostra um elefante pulando corda com um desânimo que você fica assim até com dor. Por que eu uso essa imagem? Porque, às vezes,